Amém? Saudamos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Enquanto vocês estão lendo, eu vou dar um recadinho. Todo mundo sabe que dia 31, domingo, não haverá o culto pela manhã. Vamos ter somente o culto da noite, começando às 19 horas, finalizando às 21. Não vai ser o culto de virada. Começar às 19, terminando às 21, e como diz o meu pastor, no final cada um vai para suas casas, e se quiser convidar também a ceia, pode me convidar que eu vou. É verdade. Amém? Então, todos sabendo, domingo, dia 31, não haverá culto pela manhã. Esse domingo agora de Natal, culto normal, de manhã e à noite. Pastor Anderson vai estar ministrando a palavra pela manhã. Glória a Deus, homem de Deus. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia! Somente Deus. Glória a Deus. Uma passagem a qual todos conhecemos. A passagem onde Jesus anda sobre o mar, aonde Pedro ele anda sobre o mar. Mas Deus, ele vem falando fortemente ao meu coração. Desde que eu assisti uma cena naquela série, a qual eu estou falando muito dela, e eu estou falando muito porque ela é muito boa. Podem assistir, The Chosen, Os Escolhidos. A primeira temporada está passando no SBT. Se vocês puderem assistir, é muito lindo, muito lindo. Vocês vão conhecer um Jesus maravilhoso. Então, assim, quando eu vi a cena, Deus, ele, naquela hora, ele falou fortemente no meu coração. E na hora, eu disse: vou pegar a Bíblia e vou começar a ler sobre isso aí. E foi justamente essa passagem. A passagem onde Jesus, ele anda sobre o mar. Ele vai lá e pede para andar também ele. Em nome de Deus, ele fala fortemente no meu coração, dizendo o seguinte: que lá no versículo 22, lá no começo, quando começamos a ler, Jesus, ele pede o seguinte aos seus discípulos: vai-se embora do barco. Vai-se embora do barco, pega o barco e vai lá para outra margem. Me espera lá. Daqui a pouco eu chego. Jesus falou assim, não desse jeito que eu estou falando, mas mais ou menos assim, que ele falou para os seus discípulos. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer falar ao nosso coração essa noite: Deus, ele deu uma direção para os discípulos, ele deu uma ordem aos seus discípulos. A ordem foi: vá para o barco
A direção foi lá para o outro lado. E como nós sabemos, houve tempestade, houve vento forte na vida daqueles homens. E a primeira coisa que Deus quer falar aos nossos corações é: não é porque eu tenho uma ordem e porque eu tenho uma direção que vai ser tudo bom, tudo bem, muito obrigado. Não é porque Deus ele me deu a ordem e me deu a direção que vai ser tudo um mar de rosas. Irmão, vem o vento forte, vem a tempestade. Aleluia. Mas ela veio não para te derrubar, veio para te deixar mais forte, veio para te deixar mais alerta, veio para te deixar mais de pé. É isso que se levanta os ventos fortes e as tempestades nas nossas vidas. Vem para que a gente possa se fortalecer ainda mais em Jesus. E como eu dizia, não é fácil. A palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, ela vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quem venceu o mundo? O diácono Nilson? Não. O presbítero Marcos? Não. A pastora Tiana? Negativo. Quem venceu o mundo foi aquele que deu a vida por mim e por você. Então tenha calma, que no meio da tempestade, no meio do vento forte, Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai continuar te falando. Versículo 25, ele vai dizer que na alta madrugada, Jesus vai até o encontro daqueles homens. Irmãos, deixa eu só falar um pouco. No começo, Jesus manda eles ir para o barco e manda eles atravessarem o mar. A palavra vai nos dizer, se a gente ler um pouquinho e ficar um pouco atento, que era um anoitecer, mais ou menos 6 horas da noite, quando isso aconteceu. E a palavra vai nos dizer, no versículo 25, que na alta madrugada, isso na minha Bíblia, algumas pessoas vão dizer que na quarta vigília da noite. Isso quer dizer 3 horas da manhã. Os homens eles ficaram das 6 horas às 3 da manhã, naquela tempestade, naquele vento forte. Jesus só veio aparecer praticamente 9 horas depois que aqueles homens entraram naquele barco. Irmão, não sei o tempo em que está vivendo a tua tempestade. Não sei o tempo em que você está batendo contra o vento forte, mas tenha certeza, Jesus chega no momento certo para te livrar, tanto do vento quanto da tempestade. Aleluia. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Como disse aqui, não sei se foi um amigo, acho que foi um amigo que disse que Jesus ele chega no tempo certo. Para ele não tem tempo errado. Para ele não tem hora atrasada, chegar atrasado. Ele só chega no momento certo. A palavra de Deus vai dizer que ele chegou na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã. Irmãos, não foi à toa não. Jesus está dizendo: batalhe as suas batalhas pela madrugada. Batalhe as suas batalhas pela madrugada. Irmão, eu levei uma lapada com isso aqui, porque eu gosto de dormir. Eu digo a todo mundo que eu gosto de dormir. E quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu disse a Jesus em minhas orações: eu disse, Jesus, eu gosto de dormir. Não fique acordando pela madrugada não, por favor. Eu gosto de dormir. Mas mesmo assim, eu sou bem sincero com Jesus. Eu digo, Jesus, eu gosto de dormir. Não se me acorde não. Mas ultimamente, 2 horas, 2 e pouco, Jesus me acorda. Irmãos,
eu gosto de dormir. E quando eu me acordo pela madrugada, eu tenho certeza que é Jesus me chamando. Então eu vou tocar os meus joelhos e vou vencer as minhas batalhas. Aprenda com as lições que Jesus nos dá. Vença as suas batalhas também pela madrugada. Aleluia. Às 3 horas da manhã, Jesus chega. O socorro chegou para a vida daqueles homens pela madrugada. Quem nos diz que o nosso socorro também vai chegar pela nossa madrugada? Muitas vezes, nós estamos como eu, gostamos de dormir, gostamos de dar nossa caminha debaixo do nosso lençol quentinho. Mas Jesus, ele te convida para batalhar. Jesus, ele te convida para vencer as batalhas. Então só basta eu e você tomar o rumo certo e vencer as nossas batalhas também pela madrugada. E a palavra vai continuar, irmãos. E ela vai dizer assim, que no versículo 26 e no 27, que quando eles viram Jesus, eles gritaram, é um fantasma. Gritaram de medo. Quando eles viram Jesus chegando, andando por sobre as águas, irmãos, ele andou por sobre as águas para dar vitória àqueles homens. Ele andou por sobre as águas para dar vitória àqueles homens. E ele enfrentou a tempestade e o vento forte por sobre as águas. E quando ele chega, aqueles homens gritam, é um fantasma. Se atemorizam e gritam de medo. Deixa eu te falar uma coisa. O trabalhar de Deus não é do jeito que a gente imagina. Muitas vezes, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas que vai nos causar medo. Sabe por quê? Porque não somos nós que estamos no controle desse barco. No controle do barco da nossa vida não somos nós que estamos nele, mas sim Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que está na direção da nossa vida. E muitas vezes o que acontece conosco nos dá medo, mas é o trabalhar de Deus, trabalhando, nos alimentando, nos dando confiança, nos fortalecendo para tudo aquilo que vier sobre a nossa vida. Muitas vezes o trabalhar de Deus nos causa medo. Um dia eu novo convertido, irmãos, recebi uma ligação, eu estava no trabalho, recebi uma ligação da minha esposa e ela disse, teve uma reunião aqui na igreja e o pastor da igreja nos colocou como liderança dos jovens. Ô irmão, eu ainda não convertido, não sabia nem o que ia ser liderança de nada. A perna tremeu, eu disse, eu não vou querer não. Olha o medo. Eu disse, não, não quero não. Eu vou conversar com o pastor, porque eu não quero não, esse negócio não é para mim não. Primeiro, o medo. Segundo, eu coloquei na cabeça de que eu trabalhava em 2 empresas como vigilante, não tinha tempo de estar na igreja. Irmãos, o medo nos faz recuar. O medo nos faz retroceder. Mas ao invés de chegarmos até a bênção, nós recuamos dela. Isso é o que o medo faz. Aqueles homens nunca viram uma pessoa andando sobre o mar. Na verdade, ninguém nunca viu ninguém andando sobre o mar. Aqueles homens foram privilegiados de ver o Filho de Deus andando sobre o mar. Eles não entenderam o trabalhar de Deus, como a gente muitas vezes não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tinha um trabalho na minha vida. E ele começou me colocando na liderança dos jovens. E eu tive medo. Por alguns meses, mesmo dentro da liderança,
eu tinha medo. E um ano depois, estávamos na liderança, praticamente um ano depois, ou um pouquinho mais, me veio a informação de que eram 3 casais que tomavam conta dos jovens na época. Eram 3 casais. 2 desistiram. Ficou eu e a minha esposa, como líder dos jovens. E eu olhei para ele e disse assim: quem vai dar a palavra dos jovens no encontro? Ele olhou para mim e eu olhei para ela, um medo bateu de verdade. Mas eu disse: eu vou fazer. E no dia, não sei o que aconteceu, que esses jovens abençoados chamaram outros jovens de outras igrejas também. Você que estava cheio, você que estava cheio. Eu disse: Jesus. Mas eu disse: esse medo vai cair por terra agora. E eu ministrei na vida daqueles meninos. Não sei se eles entenderam alguma coisa naquele dia, porque eu gaguejei muito, mas eu fiz. Irmãos, Deus está dizendo aos nossos corações: caminhe, dê o passo mesmo com medo, continue caminhando, continue fazendo. O medo, ele vai sair em nome de Jesus, do mesmo jeito que ele saiu da minha vida, vai sair da tua. Peça em oração ao Senhor: Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo, mas o Senhor vai ser aquele que vai tirar o medo da minha vida. Eu pedia todos os dias para Deus tirar essa timidez da minha vida. E hoje, então, em nome do Senhor, eu estou aqui na frente ministrando a palavra dele. Não por minha força, mas porque Ele é que dá a força. Então, irmãos, percam o medo. Eu comecei dizendo que Deus ele tem uma direção para aqueles homens. Muitas vezes Deus nos dá uma direção. Muitas vezes Deus nos dá um norte para a gente fazer. E com medo nós não fazemos. Por causa do medo, perdemos a nossa bênção. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes. Eu estava na recepção, ali onde ele está agora. Num domingo à tarde, de 5 horas da tarde, era muito do que igreja. E passou-se o Senhor ali na frente, e ele parou, com a roupa de caminhada, e ele parou lá na frente. E eu fiquei olhando para aquele homem de Jesus, e não foi nítido a ordem que Deus me deu: vai lá e fale com ele. O medo disse assim: vai não. E eu ainda relutei, disse: vou nada, vou não. E eu escutei: vai lá, fale com aquele homem. Mesmo com medo, eu fui. Mesmo com uma timidez, eu fui. Falei com ele, perguntei se ele queria entrar para atuar conosco. Ele disse que não, estava fazendo a caminhada dele. Ele disse amém, irmão. E me saí. Quando eu me saí, eu escutei Jesus dizer assim: dá um abraço nele. Aí eu disse: Jesus, você está querendo demais. Um abraço, Jesus. Dá um abraço nele. Eu me virei com a minha timidez, com o meu medo. Cheguei para aquele homem e disse: seu irmão, não me conheço, mas eu posso me dar um abraço? Ele disse: pode. E quando eu abracei aquele homem, ele chorou comigo. E ele só disse uma coisa: ore pela minha vida. Me soltou e foi embora, chorando. Naquela mesma hora eu li pela vida daquele homem. Na semana seguinte ele passou de novo, eu fui lá falar com ele. E ele disse assim: não, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu estava passando por um problema na minha vida. Eu sou presbítero de uma igreja e eu fui destituído do meu cargo por causa de uma mentira. Eu estava passando por uma tremenda tribulação, mas naquele dia, aquele abraço me deu um fortalecimento espiritual. E quando foi na segunda-feira, a pessoa que soltou a mentira chegou para o pastor dele e contou toda a
ele fez o seguinte: ele disse assim: se és tu, Senhor, me manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Irmãos, que ousadia, que força tremenda esse homem teve naquele momento. No momento a qual estavam todos apavorados, pensando que era um fantasma. Aquele homem, ele se levantou e ele disse: se és tu, me manda que eu ande sobre as águas até o Senhor. Irmãos, Deus está mandando essa noite que a gente saia da nossa zona de conforto e caminhe por sobre as águas das nossas vidas. É muito bom chegar à igreja, sentar no seu banquinho, cultuar, dar glória a Deus e aleluia. Mas Deus está mandando você fazer mais. Você sabe o que Deus está mandando você fazer. Você sabe o que Deus está ordenando você fazer. Saia do barco, irmãos. Ande por sobre o mar. Pedro, ele caminhou, não sobre o mar, mas ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse assim para ele: venha. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para nossas vidas essa noite: venha, faça o que eu te mandei. Aleluia. Pedro, ele andou sobre as águas. Eu dizia isso na última ministração que eu fiz aqui na quarta-feira à noite. Eu dizia isso: quem de nós pode chegar ali no mar de Gaibu e andar sobre as águas? Pedro andou. Esse homem turrão, cabeça aguda, que de vez em quando ele escutava e rebatia aquilo que Jesus falava. Ele caminhou sobre as águas. Aleluia. O que é que está nos faltando, Cristo, para a gente caminhar sobre as águas? O que é que está nos faltando para que a gente possa fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Coragem, ousadia, peça ao Senhor. Coragem, ousadia, dobre os seus joelhos e peça ao Senhor. Ele vai te dar. Ele é aquele que mais é abençoado, mais é privilegiado, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Deus, ele fica tão alegre quando vê o seu filho fazendo o propósito para o qual ele foi ordenado a fazer. Jesus, ele fica alegre com a sua vida. Jesus, ele é feliz pela sua vida, mas ele vai ficar ainda mais quando nós entrarmos debaixo do propósito dele, do propósito que ele escolheu para as nossas vidas. Ai, irmãos, mas eu não sei pregar.
Ele vai me levar em algum lugar aí. Eu fui embora. Ele não pensou não, irmão. Ele não pensou. Então, quando Deus nos der uma ordem, faça. Ele está dizendo para você, essa noite, caminhe sobre o mar. Então temos que caminhar, igreja. Temos que caminhar. Lá, no versículo 30 e o 31, vai dizer que Pedro, ele andando sobre o mar, ele olha para o vento forte. Ele olha para o mar bravio e ele fraqueja na hora. Ele começa a cair. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos no propósito de Deus nas nossas vidas, vai vir um esforço, vai vir a tempestade para tirar os nossos olhos daquele que é digno de toda a honra e glória. A palavra vai dizer que Pedro, ao tirar os olhos de Jesus e olhar para o vento, ele afundou. Misericórdia, irmãos. Muitas vezes, nos tempos de hoje, quando tiramos os olhos de Jesus, a gente se desvia, a gente sai do caminho, a gente perde o rumo mesmo. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso centro, Jesus é aquele que nós perseguimos dia e noite até chegarmos no lugar santo, na Nova Jerusalém. Aleluia! Ele é que deve ser o nosso norte, a nossa direção. É para Ele que temos que olhar e continuar olhando. Aleluia! Não sei se vocês já ouviram falar da história que diz que um obreiro ele chega para o pastor dele e ele diz assim: pastor, eu vou sair da igreja, não quero mais nada da igreja não, porque na igreja é muita mentira, é muito disse-me-disse, é muita confusão, é muita panelinha, eu vou embora, não quero saber desse negócio não. E o pastor dele diz assim: amém, antes de você ir embora, faça um favor para mim, pega um copo, enche de água e dê 5 voltas, sem deixar uma gota de água cair na igreja. E esse homem faz isso. Ele pega o copo, enche de água, até esborrar, ele vai andando, dá 5 voltas e não cai uma gota de água. Uma gota de água não cai. E ele diz assim: pastor, agora eu vou embora, o copo está aqui e não caiu nenhuma gota de água. Aí o pastor fala assim: sabe por que não caiu? Por quê? Porque você estava fitado no copo. Você estava caminhando e olhando para ver se não ia esborrar. Do mesmo jeito é com Jesus. Nós temos que caminhar e olhar para Ele. Somente olhar para Ele. Porque se você olhar para o homem, se você olhar para o pedaço de carne que está aqui em cima, você vai se desviar, gente. Mas Jesus é aquele que nos deixa no caminho. Jesus é aquele que nos dá a direção certa. É aquele que nos leva para a salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Jesus a quem nós servimos. E para finalizar, ele vai dizer assim: que Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, que pequena fé é essa que nós temos? A palavra vai dizer: se tivermos fé, o tamanho de um grão de mostarda, vamos fazer coisas maravilhosas. E que fé é essa que a gente tem? Qual é o tamanho da nossa fé? Deus, ele diz assim: ó, não duvide. Não duvide. Se eu falei sobre a tua vida, vai acontecer. Aleluia. Deus, ele tem promessas sobre as nossas vidas. Deus, ele tem algo sobre as nossas vidas. E se ele falou alguma coisa para você, ele vai fazer, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para
era isso há 10 anos atrás. A irmã Rinaldo pode até conhecer um pouco, que era minha vizinha. Eu era terrível. Eu era terrível. Mas Jesus, Ele me surpreendeu de uma forma maravilhosa. Aleluia. Que hoje, a honra e glória do Senhor, eu estou de pé. Para a honra e glória do Senhor, eu saí daquele lamaçal do pecado. Estou vivendo uma vida que vai me levar para a salvação eterna. Deus vai fazer isso na sua vida. Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele tem falado sobre a sua vida. Apenas acredite, creia e não duvide.